Então, pessoal, continuando aqui, hoje iremos resolver questões da banca FCC, assunto estoques. Então, já resolvemos algumas questões de estoques da banca FGV e agora iremos resolver questões da banca FCC. Pessoal, se você não for inscrito no nosso canal, gostaria que você se inscrevesse. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: a empresa Cristal S.A. adquiriu mercadorias para revenda por 150 mil, à vista. Sendo que dentro deste valor, aqui pessoal, muito importante, sendo que dentro desse valor estão inclusos tributos recuperáveis de 15 mil. A empresa Cristal S.A. também teve que desembolsar 5 mil de frete e 1.500 para uma seguradora, para garantir o transporte das mercadorias até o seu depósito. Com base no pronunciamento técnico CPC 16 estoques, o valor a ser registrado na conta de estoques da empresa Cristal S.A. é em reais. Então a questão quer saber o total que vai para a conta estoques. Pessoal, quando a gente adquire estoques, ele diz o seguinte, custo de aquisição de estoques, preço da compra, então é o que você comprou ali, aí você vai fazer parte do custo do estoque, tá? Mais imposto de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis. Então, os impostos recuperáveis não fazem parte do estoques, tá? Aí você ainda tem mais o que? Frete, seguro, manuseios e outros diretamente atribuíveis, aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Isso aí faz parte do custo do estoque. Dentro desses custos de estoque, você diminui descontos incondicionais. Os descontos incondicionais são chamados de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Voltando na questão, pessoal, então você comprou esta mercadoria aqui, Esta mercadoria você adquiriu por quanto? Por 150 mil. Aí o que é que ele diz mais, Sendo que dentro desse valor, ou seja, dentro desses 150 mil, já estava incluso tributos recuperáveis de 15 mil. Então, se estão dentro aqui, pessoal, você tem que tirar ele. Por quê? Porque você vai conseguir recuperar. Então, neste caso aqui, as minhas compras, neste primeiro momento, saiu por 135 mil. Aí ele diz ainda, a empresa Cristal S.A. também teve que desembolsar 5 mil de frete. Então, frete faz parte aqui do custo de aquisição. E 1.500 para a seguradora. Então, seguro faz parte aqui. Então, pessoal, quanto é que vai para os meus estoques? Para os meus estoques, vai ser quanto? Aí eu faço aqui a soma. Para os meus estoques, vão 135, com 5, 140, com 1, 141.500. Eu venho aqui, pessoal, e marco o gabarito, a letra A, tá certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: 2. Em 1º de dezembro de 2022, a empresa Comércio de Produtos PET S.A. adquiriu mercadorias para revenda. O valor total pago à vista, 600 mil, sendo que nesse valor estavam incluídos tributos recuperáveis de 60 mil. Tributos recuperáveis você diminui porque já estava dentro do valor, tá? E tributos não recuperáveis de 120. Então, esse daí você não vai recuperar. Então, não vai ser preciso você fazer nada com esses tributos não recuperáveis, tá certo? A empresa arcou adicionalmente com o custo de transporte dessas mercadorias até o seu depósito, cujo valor foi de 40 mil. Sabendo-se que a empresa vendeu, ainda no ano 2022, 70% do estoque das mercadorias adquiridas em 1º de dezembro de 2022.
O valor que a empresa Comércio de Produtos PET S.A. reconheceu como custo da mercadoria vendida, especificamente em relação a essa compra. Então, pessoal, veja que ele comprou essa mercadoria aqui, ó. Essa mercadoria você comprou por 600 mil, tá certo? Quando eu comprei, já estava dentro desses 600 mil, pessoal. Estava dentro os tributos recuperáveis de 60 mil. Se está dentro e é recuperável, então eu diminuo ele aqui, ó, 60 mil, tá certo? Porque eu vou recuperar. E dentro desses 600 mil, tributos não recuperáveis de 120 mil. Então não precisa eu fazer nada, pessoal, porque é um tributo que eu não vou recuperar. Então ele já vai fazer parte do estoque, tá? A empresa arcou adicionalmente com o custo de transporte de 40 mil. Então, pessoal, ó, aqui saiu por 540 e eu somo mais aqui 40 mil de frete. O frete foi 40 mil. Com isto, vai para os meus estoques 580 mil das mercadorias que eu adquiri no dia 1º de dezembro. Pessoal, aí eu abro aqui um razonete da conta estoques, ó. Tá aqui o razonete estoques. Tá certo? Aí aqui, ó, débito e crédito. Quanto é o meu débito aqui? 580 mil, porque é o que vai para os meus estoques, tá? Aí o que foi que aconteceu? Eu vendi 70% desse estoque. Pessoal, quando eu vendo o estoque, então esta saída dos estoques vai ser o meu CMV. Então, o meu CMV vai ser 70% do que eu vendi de 580 mil, tá? Então, vamos ver quanto é 70% de 580 mil. Aí eu pego 580 vezes 70%, que vai dar 406 mil. Então, pessoal, o meu CMV vai ser 406 mil, tá? Então, meu CMV será de 406 mil, ou seja, de todo o meu estoque eu vendi 70%. Então, 70% de 580 mil, 406 mil. Então, nosso gabarito aqui, a letra D. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, pessoal, diz o seguinte. Terceira. Para responder a questão abaixo, utilize as informações a seguir. Em 2 de dezembro de 2022, a empresa Compra e Venda S.A. adquiriu determinada mercadoria para revenda e pagou à vista os seguintes valores. Pago aos fornecedores de mercadorias, 300 mil. Para a empresa que transportou mercadoria do depósito do fornecedor até seu depósito, 20 mil. Isso aqui é o frete, tá? O valor total dos tributos recuperados, incluído nos valores pagos, foi 40 mil. Então, pessoal, desses 300 mil aqui, ó, eu vou conseguir recuperar quanto? Eu vou conseguir recuperar 40 mil, tá? Por quê? Porque aqui, ó, os tributos recuperáveis estão incluídos nos valores pagos. Em 22 de dezembro de 2022, a empresa vendeu 80% das mercadorias que haviam sido adquiridas e pagou 30 mil para a transportadora que fez a entrega das mercadorias vendidas. O saldo contábil da conta estoques, após a venda e entrega das mercadorias vendidas, registrada no balanço de 31 de dezembro de 2022, da empresa Compra e Vende S.A., especificamente em relação às mercadorias citadas. Pessoal, como a questão que é o saldo da conta estoques, a conta estoques você só vai tirar o CMV, tá certo? Então vamos ver quanto é que vai ser a minha conta estoques, ó. Veja que eu paguei 300 mil ao fornecedor. Desses 300 mil, eu vou recuperar 40 mil. Então, essa mercadoria vai para os meus estoques por 260 mil.
mas também tem o valor do frete 20 mil. Então ficou assim, pessoal, ó, eu paguei 300, tá certo? Vou recuperar 40 mil e paguei mais o frete. Quanto foi o frete? O frete foi de 20 mil. Então, por quanto foi que saiu essa mercadoria? 280 mil, tá certo? Aí eu abro aqui o razonete, ó, razonete de estoques. Nesse razonete estoques, pessoal, a minha saída aqui vai ser o CMV. Esta saída será o CMV. Veja que aqui nos meus estoques eu tenho 280 mil, tá? Aí ele diz, ó, o saldo contábil da conta estoques após a venda. Então, ele vendeu quanto? Vendeu 80%. Então, pessoal, vamos ver quanto é 80% de 280. Ó, 280 vezes 0,8 vai dar 224 mil. Ó, 224 mil foi a minha saída. Ó, 224, tá? E a questão quer saber o quê? A questão quer saber o saldo desta conta aqui, ó. O saldo da conta estoques, tá? Ó, estoques. Vai ser 280 mil menos 224. 280 menos 224 vai dar 56 mil. Então, o saldo da minha conta estoques vai ser 56 mil. Gabarito a letra D. Gabarito a letra D, tá? Então, pessoal, veja que ele tinha no seu estoque 280 mil e vendeu 80%. Se a questão quisesse saber o CMV seria 224 mil, mas a questão quis saber o saldo de estoque. Então, eu tinha 280, se eu vendi 224, sobraram 56 mil, tá? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: para responder a questão abaixo, utilize as informações a seguir. Em 2 de dezembro de 2022, a empresa Compra e Venda S.A. adquiriu determinada mercadoria para revenda e pagou à vista os seguintes valores. Fornecedores de mercadorias, 300 mil. Para a empresa que transporta mercadorias do depósito até o fornecedor, 20 mil. O valor dos tributos recuperáveis, incluído nos valores pagos, 40 mil. Esses 40 mil, eu já sei que eu tenho que diminuir desses valores pagos, tá? Aí ele diz, em 22 de dezembro, a empresa vendeu 80% das mercadorias que havia sido adquiridas e pagou 30 mil para a transportadora que fez a entrega das mercadorias vendidas. Pessoal, esse custo do frete é uma despesa operacional, tá certo? Então aqui, ó, esse frete aqui é uma despesa operacional, não faz parte do custo dos estoques, tá? Então, isso aqui é uma despesa operacional, uma despesa de venda, tá certo? Então, é uma despesa de venda, não faz parte do custo do estoque. O valor do custo das mercadorias vendidas, registradas no resultado de 2022 da empresa Compra e Venda S.A., especificamente em relação à venda das mercadorias citadas, foi de... Então, pessoal, veja que praticamente é a mesma questão anterior, só que uma é do agente tributário, Cefaz do Piauí. E a outra questão, pessoal, também é de agente tributário, ou seja, ele colocou as duas questões em uma só questão. E nós já respondemos através desse razonete aqui, ó. Veja que agora a questão quer saber o CMV, ó. O CMV, 224 mil. Volta aqui na questão, pessoal, ó. E já marca aqui o gabarito, a letra E, tá? Foi resolvida as duas juntas, a 3 e a 4 foi resolvida juntas, tá? Vamos para a quinta questão. A quinta questão, pessoal, diz o seguinte:
O estoque da empresa Pureza S.A. estava registrado na contabilidade em 31 de dezembro de X0 pelo custo de aquisição de 250 mil. Ao final do ano de X1, a empresa não havia vendido o estoque, mas verificou que o valor de venda era 230 mil. E as despesas para concretizar a venda totalizaram 10 mil. Ao final do ano de X2, o estoque ainda não tinha sido vendido e seu valor realizável líquido era de 260 mil. Os valores a serem apresentados na conta estoques nos balanços patrimoniais da empresa Pureza S.A. em 31 de dezembro de X1 e 31 de dezembro de X2 são, respectivamente, em reais. Então, pessoal, veja que aqui ele está especificamente sobre o item 9 do CPC 16. Custo ou valor realizável, dos dois o menor. Então está aqui, pessoal. O que vai para o balanço patrimonial? Custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Agora, pessoal, lembrando o seguinte, que o custo não muda, tá certo? O custo não muda, ó. 31 de dezembro de X0. Aqui, ó, o custo era de quanto? O custo era 250 mil, tá certo? O que é que vai mudar? O que vai mudar, pessoal, é o valor realizável líquido. Aí o que foi que aconteceu, ó? No ano de X1, o custo era 250 mil. No ano de X2, o custo continua sendo 250 mil. No ano de X3, o custo continua sendo 250 mil. Quando é que o custo muda? O custo muda somente quando você compra outro lote de mercadoria. Se você não comprar outro lote de mercadorias, pessoal, esse custo vai permanecer sempre 250 mil, tá certo? Então, aqui eu estou dando só um exemplo que esse custo não muda. Então, ele veio até o ano de X2, tá? Mas o custo não muda. Aí, o que foi que aconteceu, ó? No final de X1, a empresa não havia vendido o estoque, então verificou que ele poderia ser vendido por 230, o valor realizável 230. E as despesas para concretizar a venda, 10 mil. Então, pessoal, seria, ó, 230 menos 10 mil. Aí você tem o valor realizável líquido, que é de quanto? De 220 mil, tá? Aí você verifica, pessoal, o que é que vai para o balanço? Custo ou valor realizável? Dos dois o menor. Qual é o menor neste caso? Neste caso é de 220 mil, tá? Então, neste primeiro momento, no ano de X1, o que vai para o balanço é 220. Aí a resposta só pode ser a letra B, a letra C ou a letra E. Já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra D, tá? Aí o que foi que aconteceu? Aí ele diz assim, ó. Ao final do X2, o estoque não tinha sido vendido, ou seja, o meu custo ainda permanecia 250, tá? E o seu valor realizável era 260. Veja que o valor realizável agora é de 260 mil. Aí ele quer saber o valor que vai ser apresentado no estoque. Então, pessoal, no estoque de X1 vai ser 220 mil. E no estoque de X2, custo ou valor realizável? Dos dois o menor. Qual é o menor? 250 mil. Então, o que vai para o balanço em X2 é 250 mil. Com isto, o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra C, tá? Gabarito, a letra C. Vamos para a próxima questão. A sexta questão diz o seguinte. Em abril de 2000X1, a Tapeçaria Noronha adquiriu insumos para sua produção, especificamente novelos de lã natural prêmios tingidos artificialmente.
A mercadoria foi adquirida pelo valor de 360 mil, o qual inclui 15% de impostos não recuperáveis e considera um desconto comercial aplicado de 10%. Então, pessoal, veja que eu comprei a mercadoria, tá? 360 mil. Dentro desses 360 mil, pessoal, já estão incluídos 15% de impostos não recuperáveis, 15% de impostos não recuperáveis e 10% de desconto comercial. Já estão tudo incluído. Então eu não vou mexer de maneira alguma, pessoal. Não mexo em nada. Então aqui vai ser 360 mil, tá? Aí ele diz, ó, a empresa arcou ainda com gastos de transporte de 10 mil, faz parte do custo, tá? E seguro de 20 mil e manuseio para colocá-los em condições de 2.400. Então, tudo isso aí faz parte do estoque. A tapeçaria Noronha também incorreu em gastos com mão de obra direta no valor de 5 mil, para separar os fios para a produção de uma encomenda de tapetes. A Tapeçaria Noronha é uma empresa que segue as normas internacionais para a elaboração de suas demonstrações contábeis. Assim, os estoques de fios de lã natural prêmios, adquiridos em abril de 2001, foram registrados inicialmente no ativo da empresa pelo valor em reais. Então, pessoal, veja que eu adquiri a mercadoria por 360 mil, tá? O grande detalhe da questão estava aqui, ó, o qual inclui 15% de impostos não recuperáveis. Ora, pessoal, se estão dentro 15% de impostos não recuperáveis, então eu não vou recuperar. E considera um desconto comercial de 10%, ou seja, o total da mercadoria já era mais do que 360, tá? Então, ó, se ele perguntasse quanto era a mercadoria original, a mercadoria original, pessoal, era isso aqui, ó. 360 corresponde a 90%, tá? Então, X vai ser 100%. Aqui eu estou só mostrando para você ver que esses 360 já é o líquido, tá? Já é o líquido descontando os 10%. Então, aqui, ó, você multiplica em cruz, tá certo, pessoal? Então, vai fazer assim, ó, 360 mil vezes 100% dividido por 90%, que vai dar quanto? Aí eu faço aqui as continhas na calculadora, pessoal. 360 dividido por 0,9 vai dar 400 mil. Então, veja que a mercadoria, a original da mercadoria era 400. Aí ele já deu os descontos de 10%. Por isso que a mercadoria ficou por quanto? Ficou por 360, tá? Aí aqui, pessoal, ó, ele quer saber quanto é que vai para os meus estoques, tá? Então, ó, para os meus estoques, vão isso aqui, ó, 360 mil. A empresa arcou ainda com gastos de transporte, isso aqui faz parte do custo dos estoques, 10 mil. Seguro faz parte do custo do estoque. E manuseio faz parte do custo do estoque, pessoal. O custo do estoque faz parte, ó, frete, seguro e manuseio, tá? Frete, seguro e manuseio faz parte do custo do estoque. Aí ele diz ainda, ó, a tapeçaria Noronha também incorreu em gastos com mão de obra direta no valor de 5 mil para separar os fios para a produção de uma encomenda. Pessoal, quando eu comprei o material já estava na minha empresa. Então, quando ele chegou na minha empresa, ó, ele chegou por este valor aqui, tá? Vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. 370, 392 e 400, ó. Ele chegou aqui na minha empresa, pessoal, por 392 e 400. Então, vai para o meu estoque quanto? Vai para o meu estoque
vai para os meus estoques 392.400, tá? E os 5.000 da mão de obra direta, pessoal, esses 5.000 da mão de obra direta, tá? Ele já não vai mais fazer parte dos meus estoques, tá? Ele vai ser duas coisas, ou vai ser custo ou vai ser uma despesa, tá certo? Mas ele não vai fazer parte dos estoques. Então, pessoal, neste caso, quanto é que vai ser os meus estoques? 392.400, gabarito, a letra E, tá certo? Então, gabarito, a letra E, o material já tinha chegado no meus estoques, tá? Aí, se eu paguei uma pessoa ali para separar, pessoal, esse pagamento já posso ser considerado uma despesa, porque ele não foi diretamente atribuível para eu adquirir o material, tá? Agora, se eu comprasse o material todo entrelaçado, pessoal, e dissesse assim, ó, eu vou comprar esse material e ao mesmo tempo, antes de chegar na minha empresa, eu já vou pagar alguém para destrinchar, aí sim já seria um custo atribuível, tá? Mas veja que o material já tinha chegado na minha empresa. Então, gabarito, a letra E. Vamos para a sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: uma empresa comercial adquiriu de estabelecimento da empresa fornecedora, localizada no mesmo município, mercadorias para serem revendidas a consumidores finais. Na nota fiscal de seu fornecedor constavam os seguintes dados: valor da mercadoria, R$ 2.500. Valor do frete cobrado do adquirente, R$ 500. Alíquota do ICMS, 18%. Valor da nota fiscal, R$ 3.000. Considerando que o ICMS é um imposto recuperável para a empresa comercial adquirente, o valor do ICMS a recuperar e o valor contábil dos estoques das mercadorias são respectivamente. Então, pessoal, veja que aquele que é a contabilização do ICMS, tá? Como é que você faz essa contabilização? Você faz o seguinte, ó, você debita e credita, tá? Você vai creditar o quê? Vai creditar caixa se foi à vista ou fornecedores se foi a prazo, tá? Então vamos colocar fornecedores. Pessoal, veja que o valor da nota fiscal é de quanto? Estava tudo isso aí incluído da nota fiscal, ó. Então tá aqui a minha nota fiscal, pessoal. Essa nota fiscal está no valor de quanto? R$ 3.000. Se você observar, para quem já trabalhou no comércio, tá? Dentro do campo da nota fiscal tem lá a continha chamada de ICMS. O ICMS, ele é baseado no valor da nota fiscal. Então aqui, pessoal, esse ICMS é de 18%. Então vamos ver quanto é que vai ser esses 18%, ó. 18% de R$ 3.000, ó. 18% de 3.000 vai dar 54.000. Então, ó, ICMS a recuperar. ICMS a recuperar 540, tá? Então, meu ICMS a recuperar vai ser de 540, tá? Quanto é a minha conta fornecedores? Fornecedores, pessoal, ó, eu comprei a mercadoria por R$ 2.500 e paguei o frete também, tudo junto dentro da nota fiscal. A nota fiscal vai ser de 3.000, tá? E quanto é que vão para os meus estoques? Para os meus estoques, pessoal, aqui, ó, você tem que observar as partidas dobradas, ó. Tem que observar as partidas dobradas para você não errar, ó. Veja que o total de crédito é de 3.000. Então, o total de débito tem que ser quanto? Tem que ser 3.000.
Se eu já tenho 540, pessoal, para 3.000 está faltando quanto? 2.460. É o que vão para os meus estoques, o total de 2.460, tá? Então, qual o nosso gabarito aqui? O nosso gabarito, a letra E. Gabarito, a letra E. 2.460 para os meus estoques, tá? Então, pessoal, ó, aqui você vai fazer o seguinte lançamento: debita estoques, debita ICMS a recuperar e credita fornecedores, tá? Típica da questão que a gente faz muito no nosso curso, tá, pessoal? Muito mesmo no nosso curso para o exame de suficiência. Vamos para a oitava questão. A oitava questão é conceitual. Não deve ser reconhecido como custo dos estoques de produtos adquiridos ou produzidos. Então, pessoal, ele quer saber o que não faz parte do estoque. Então, vamos ver o que é que diz o CPC 16. O CPC 16 diz o seguinte, ó, CPC 16, custo de aquisição do estoque, preço da compra, imposto de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis, frete, seguro, manuseios e outros diretamente atribuídos à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Não faz parte, aliás, você tem que subtrair descontos incondicionais. Descontos incondicionais são os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes, tá? Itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecido como despesa. Então aqui, pessoal, são itens que são reconhecidos como despesas do período em que são incorridos. Valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Gastos com armazenamento, a menos que seja necessário ao processo produtivo entre uma fase de produção e outra. Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. E despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Então, pessoal, vendo essa parte aqui conceitual, o que faz parte do custo dos estoques e o que é despesa, aí voltamos aqui para a questão. Então, a questão quer saber o que não faz parte do custo de aquisição, tá? Imposto de importação da mercadoria adquirida no exterior faz parte do custo de aquisição. Gastos com transporte de mercadoria adquirida, é o frete, faz parte. Gastos com comercialização do produto produzido, isso aqui não faz parte do estoque, tá, pessoal? Então, já vai ser o nosso gabarito. Valor a pagar do preço de aquisição da mercadoria. Aqui é o preço de compra. Gastos relativos à transformação da mercadoria em um novo produto. Então, isso aqui, pessoal, faz parte do custo de aquisição, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra C. Vamos para a próxima questão. A questão 9 diz o seguinte. A empresa Tecnoinfo S.A. vende produto Tec, o qual está registrado no estoque por 250 mil. Entretanto, no final do ano 2000X1, surgiu no mercado uma nova tecnologia mais moderna, que fez com que a empresa Tecnoinfo S.A. tivesse que reduzir o preço de venda para 220 mil. Além disso, para que a venda se concretize, a empresa Tecnoinfo S.A. incorrerá em custos adicionais de 10 mil. Com base nessas informações, o valor em reais do ajuste a ser reconhecido nos estoques no final de 2000X1, bem como o lançamento contábil correspondente são... Aí, pessoal, ele quer saber qual é o ajuste, tá? Veja que o custo, pessoal, é de quanto? O custo é de 250 mil. E quanto é o meu valor realizável líquido? O valor realizável líquido, pessoal, vai ser 220 mil, tá? Mas para eu concretizar a venda, eu tenho que incorrer em custos adicionais de quanto? De 10 mil. Com isto, pessoal, esse valor aqui vai para quanto? Vai para 210 mil.
Mas a questão quer saber quanto é o ajuste. O ajuste, pessoal, é de quanto? O ajuste é de 40 mil. O ajuste, ó, ajuste, tá? Então, esse ajuste é de 40 mil, tá certo, pessoal? E como é que a gente faz esse ajuste? Esse ajuste a gente faz da seguinte maneira, ó. Debita e credita. Pessoal, eu vou debitar o quê? Vou debitar um ajuste, uma estimativa, tá certo? Então, eu debito aqui, ó. Debito uma provisão ou uma estimativa, tá, pessoal? Ó, provisão para perdas de estoques. Isso aqui é uma conta de resultado, é uma despesa, pessoal, ó, é uma despesa, tá? Resultado no valor de quanto? De 40 mil. E eu vou creditar o quê? Eu vou creditar, pessoal, perdas de estoques, tá? Então, ó, perdas de estoques é uma conta retificadora da conta estoques. Então, aqui, ó, perdas de estoques, perda de estoques. Essa conta aqui é uma conta do ativo, pessoal, é uma conta retificadora, tá? Ela está reduzindo o meu estoque. Então, eu vou até colocar aqui, ó, retificando os estoques. Retificando estoques. Se está retificando estoques, pessoal, então ela é uma conta retificadora da conta estoques, tá? Então, no valor de quanto? No valor de 40 mil. Então, aqui, ó, a letra A, 30 mil em débito. Não, não é 30, é 40. 40 mil débito na conta de resultado, verdade. E crédito em conta redutora da conta estoque, é o nosso gabarito. A letra C, 10 mil em conta de resultado, não. 40 mil em débito de contas de estoques, verdade. E crédito em caixa, não, pessoal. Quando você tem perda de estoques, não tem nada a ver com caixa, tá? Então, aqui, pessoal, o nosso gabarito, a letra B. Vamos para a 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte: a companhia vende e revende, comprou à vista as mercadorias no valor de 280 mil, obtendo um desconto de 14 mil em função do volume. Ou seja, eu comprei muita coisa e, pessoal, eu obtive um desconto de 14 mil, tá? Adicionalmente, incorreu nos seguintes gastos que foram pagos à parte. Aí aqui, pessoal, ó, tá? Isso aí eu paguei à parte. O valor atribuído ao estoque das mercadorias adquiridas pela companhia vende e revende. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, quanto é que vai ser os meus estoques, ó. Estoques, tá? Vou tomar uma águazinha aqui só para... Pessoal, ele diz o seguinte, ó. Eu comprei mercadorias por 280, tá? Quando eu fui pagar esses 280, eu obtive um desconto de 14 mil. Então, essa mercadoria saiu para mim por 266 mil, tá? Aí, o que foi que aconteceu? Eu, adicionalmente, depois que eu comprei, pessoal, ó, depois, tá, ó, depois, eu já estava aqui, eu já tinha gasto isso aqui, ó, 266 mil, tá? Depois, o que foi que aconteceu, ó? Imposto de importação, paguei, pessoal, se eu paguei, eu não vou conseguir recuperar, então ele vai fazer parte aqui do custo. Gasto com transporte das mercadorias, aqui faz parte do custos, 8 mil. Gastos com seguro, faz parte do custo, pessoal, faz parte do custo, tá? IPI não recuperável no valor de 6 mil, faz parte do custo, faz parte do custo. ICMS recuperável no valor de 9 mil. Pessoal, se esse ICMS é recuperável, então não precisa eu colocar ele aqui, tá certo? Não precisa eu colocar. Por que que não precisa? Ó? Porque se eu colocar aqui, pessoal, ó, tá, ó, aqui é IPI e aqui 9 mil de ICMS, ó.
Se ele é recuperável, eu vou recuperar aqui, ó. Vou recuperar aqui, ó. ICMS a recuperar. Então, veja, ó, eu coloquei e tirei. Então, nem precisaria eu ter colocado, correto? Eu vou deixar do jeito que está aqui só para você entender como foi que eu fiz. Então, o ICMS é recuperável, pessoal? Então, ó, eu fui adicionalmente, tá? Adicionalmente. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aí, ó. 266 mais 20 mais 8 mais 3 mais 6 vai dar igual a 303 mil. 303 mil, tá? Se eu somo com 9, eu tenho que subtrair com 9. Então, não precisa eu mexer aqui. Então, pessoal, essa conta ICMS, ó, nem precisaria eu ter colocado, tá? Porque uma hora eu somo e na mesma hora eu subtraio. Então, nosso gabarito aqui, a letra C. A letra C, tá? Vamos para a 11ª questão. A 11ª questão, pessoal, diz o seguinte. Em 10 de janeiro de X3, a Bolacha Biscoito, uma distribuidora de alimentos, sofreu uma inundação em um dos seus centros de distribuição, por conta das fortes chuvas de verão. Na mesma data, os estoques estavam avaliados no balanço na companhia no montante de 200 mil. Entretanto, a partir da avaliação do estoque feita por engenheiros nos dias posteriores à calamidade, estimou-se que o valor máximo que esses estoques poderá ser vendido é 150 mil. Então, pessoal, veja que eu tinha um estoque de 200 mil, houve uma calamidade. Quando eu fui verificar os meus estoques, ele só estava valendo quanto hoje? Somente 50 mil. Consequentemente, eu vou considerar uma perda de quanto? Uma perda de 150 mil, tá? Aí ele diz o seguinte, à luz do CPC 16R1, estoques, o lançamento contábil a ser feito pela Bolacha e Biscoito, referente ao estoque do centro de distribuição avariado. Então, pessoal, veja que essa questão é igual àquela questão anterior, custo ou valor realizável, dos dois o menor. Neste caso, eu vou fazer o ajuste de perda, tá? E de quanto é esse ajuste? 150 mil. Então, pessoal, ó, eu vou debitar uma perda, tá? Ó, essa perda aqui, pessoal, é uma perda estimada, ó, perda estimada, tá certo? Essa perda estimada vai para onde? Vai para o resultado. É uma despesa isso aqui, pessoal, vai para o resultado, ó. Na letra A, ele diz, ó, débito de estoques de ativos, já está errado, pessoal, já está errado, tá? Na letra B, débito, perdas por redução valor realizável líquido de estoques, resultado, 150 mil. E aqui, pessoal, créditos de estoques no ativo, ou seja, o meu estoque vai diminuir, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, redução de estoques, tá certo? Então, perdas por estoques, 150 mil, tá certo? A letra C, ó, débito de estoques de ativo. Pessoal, não é débito de estoques, tá? É o débito de uma despesa. O crédito aqui, ó, perdas por redução, valor realizável líquido de estoques, conta redutora do ativo, 150 mil. Pessoal, veja que esse crédito aqui, ó, ele está mais certo do que da letra B, tá certo? Ele está mais certo do que da letra B. Na letra C, perdas, redução, valor realizável líquido do estoque, tá? Perda, aliás, aqui a letra não está mais certa do que isso não, porque ele botou perdas por redução, valor recuperável. Ele botou a mesma coisa no débito, tá? Então, é redução do estoque mesmo. Aqui, ó, esse estoque aqui, pessoal, ele deveria ter colocado aqui, ó, uma conta redutora na letra B, tá? Ele poderia ter feito assim, ó, estoques, aí, redutora da conta estoques, redutora da conta estoques, ficaria melhor, tá? Ficaria melhor para a gente entender, redutora da conta estoques. Mas aí você também mataria a questão pelo erro das outras, ó.
Veja aqui que ele debitou estoques, está errado. Na letra D, pessoal, veja que ele creditou caixa, ó. Creditou caixa, tá? E na letra E, ó, ele debitou caixa. Pessoal, quando você tem perda de estoques, não envolve caixa, tá? Não envolve caixa. Então, o nosso gabarito aqui, a letra B. A letra B, igual àquela questão anterior que nós já tínhamos feito, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a 12ª questão. São critérios de valoração de estoques previstos no CPC 16R1. Estoques. Aí, pessoal, típica da questão conceitual também, que você não pode perder, tá certo? Ó, aí o que é que diz o CPC 16? Ó? CPC 16R1. Estoques determina que o custo dos estoques deve ser mensurado pelos seguintes critérios. Identificação específica dos custos individuais, usados quando os itens não são intercambiáveis ou são destinados a projetos específicos. Por exemplo, pessoal, uma construtora constrói apartamentos, tá? Veja que normalmente o que acontece? Ela constrói vários apartamentos e aí chega uma pessoa para comprar um apartamento e faz uma customização no apartamento. Diz, eu quero um apartamento com 3 quartos, eu quero um apartamento com 3 banheiros. Então ali ficou um custo específico. Outro exemplo, uma revendedora de veículos. Pessoal, quando você vai comprar um Fusca, aliás, quando você vai comprar um carro BYD, né, é um preço. Quando você vai comprar um carro da Chevrolet, um Track, é outro preço. Então, ali são custos específicos, tá? E o PEPS? O PEPS, pessoal, é o primeiro que entra e é o primeiro que sai. É por isso que o nome é PEPS, tá? É permitido e amplamente utilizado. E o custo médio ponderado, também permitido pelo pronunciamento. Agora, pessoal, muito importante, ó. O pronunciamento proíbe expressamente o EPS, ou seja, o último que entra, primeiro que sai, não é permitido, tá? Não é permitido. Então, vamos voltar aqui na questão. Valor de mercado atualizado contra o resultado. Isso aqui não. PEPS, sim, e custo de reposição, não. Então, a letra A está errada. PEPS, verdade. O EPS, proibido, pessoal, pelo CPC 16, tá? Proibido pelo CPC 16. E custo médio ponderado, sim. Como aqui tem o EPS, está errado. A letra C. Identificação específica dos custos individuais. Isso aqui, pessoal, é verdade. O EPS está errado. Custo médio ponderado está certo. Então, como aqui o EPS está errado, tá? A letra D, PEPS, está certo. Custo médio ponderado e identificação específica. Então, é o nosso gabarito. Gabarito, a letra D. A letra E, custo médio ponderado. Custo de reposição, não. E valor de mercado contra resultado. Então, a letra D, pessoal, está errada. Então, aliás, a letra E está errada. O nosso gabarito, a letra D, tá? Vamos para a 13ª questão. Uma empresa divulgou a seguinte demonstração do resultado para o ano 2007 com valores em reais. Aqui nós temos um ADRE. A empresa iniciou o ano 2007 com saldo de estoques de 25 mil. Então, pessoal, veja que aqui ó, eu tenho a minha conta estoques. Aqui eu tenho débito e aqui eu tenho crédito. O meu saldo inicial foi de 25 mil. Durante o exercício fiscal foram feitas compras no montante de 125 mil. O saldo final de estoques em 31 de dezembro de 2007 para essa empresa é em reais. Então, pessoal, veja que aqui eu tenho o meu saldo inicial. Então, o que significa isto, pessoal? Significa dizer que ele quer isto aqui, ó, o estoque final, tá certo? Então, a questão que é o estoque final. Veja que ele já deu o estoque inicial e deu as compras. Então, o que é que a gente vai utilizar?
a fórmula do CMV. Então, nem precisava eu ter feito aqui esse razonete de estoques, nem precisava, pessoal, nem precisava eu ter feito isto. Ele quer isto aqui, ó, CMV é igual estoque inicial mais as compras líquidas menos o estoque final. E a questão quer o estoque final, tá certo? Então vamos lá. Quanto é o meu CMV? O meu CMV, pessoal, está aqui, ó, 105 mil. Quanto é meu estoque inicial? Ele diz, ó, a empresa iniciou o estoque com 25 mil. 25 mil. Quanto é minhas compras líquidas? 125 mil. E eu quero saber meu estoque final. Pessoal, então é só fazer isso aqui. 105 mil é igual a 25 com mais 125 dá 150 mil menos estoque final. Esse 150 mil, pessoal, ele passa para o primeiro membro. Então, ele vem negativo. Ó. 105 mil menos 150 mil é igual a menos estoque final. 105 menos 150 dá menos 45 mil, é igual a menos estoque final. Pessoal, veja que aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho negativo. Você aprendeu lá na matemática, lá quando você tem dois números negativos, basta multiplicar por menos um, que se torna tudo positivo. Então, meu estoque final vai ser igual a 45 mil. Estoque final igual a 45 mil. Venho aqui, pessoal, e marco o gabarito, a letra A, tá certo? Vamos para a nossa última questão aqui, pessoal. A questão diz o seguinte: os valores relacionados com as compras de mercadorias por uma empresa ocorrido no ano 2018 foram os seguintes: pagamento efetuado para o fornecedor, 431.250. Pagamento de seguro para cobertura de riscos até a mercadoria chegar à empresa, 30 mil. Valor do frete para transportar as mercadorias, 20.250. Tudo isso aqui, pessoal, faz parte do custo do estoque, tá? Nos diversos valores pagos pela empresa, estão incluídos tributos recuperáveis de 33.750. Então, do que eu paguei, eu vou conseguir recuperar 33.750. E tributos não recuperáveis de 24 mil. Então, eu não faço nada com esses 24 mil, tá certo? A empresa conseguiu negociar no ano abatimento sobre as diversas compras efetuadas no valor de 45 mil. Então, pessoal, esses 45 mil eu vou diminuir, tá certo? O estoque inicial de mercadoria estava registrado no valor de 150 mil. E no final do período, o saldo apresentado era 112.500. O custo das mercadorias evidenciados no ano foi em reais. Então, pessoal, ele quer saber quanto é o meu CMV. Ó. CMV é igual ao estoque inicial mais as compras líquidas menos o estoque final. Pessoal, como ele está querendo CMV, o meu estoque inicial era quando? Ó? O estoque inicial era 150 mil, tá? Mais as compras líquidas e no final do período o saldo apresentado era 112.500. Então, meu estoque final, pessoal, era 112.500, tá? Vamos ver quanto foi as minhas compras, ó. As minhas compras, pessoal, eu vou ver aqui, ó. Eu comprei 431.250 mais 30 mil, paguei o frete, pessoal, 20.250, tá? Nos diversos valores estão incluídos tributos recuperáveis. Então, se está tributos recuperáveis, eu vou conseguir recuperar, tá certo?
E tributos não recuperáveis de 24 mil. Se é não recuperável e já está aqui dentro, pessoal, se ele não é recuperável e já está aqui dentro, então eu não mexo nele, correto? E ainda a empresa conseguiu negociar um abatimento de 45 mil. Opa, vou diminuir, pessoal. Então vamos ver quanto é minhas compras líquidas. Aí eu pego aqui a calculadora para ser mais rápido, tá? 431.250 mais 30 mais 20.250 menos 33.750 menos 45, isso aqui vai dar igual a 402.750. Então, pessoal, minhas compras líquidas foi 402.750, tá? 402.750. Compras líquidas, mas a questão quer saber o CMV. Então, pessoal, agora é só fazer as continhas. 150 mais 402.750 menos 112.500. Aí dá igual a 440.250. Então, pessoal, 440.250 é o nosso CMV, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, marco o gabarito, a letra E. Marco o gabarito, a letra E, tá? E aí, pessoal, por aqui nós vamos ficando, tá? Resolvemos 14 questões muito comuns em provas da banca FCC, tá? Então é isto, pessoal. Até a próxima.